Boa tarde a todos, é um prazer apresentar a vocês uma comparação entre o sistema judicial islâmico e o brasileiro. Vamos explorar as diferenças e semelhanças. Assalamu alaikum, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Nós estamos nos aproximando do final desse curso. Como eu já lhes havia dito, nós não varreremos todos os crimes previstos no direito penal islâmico clássico. Nós nos limitaremos, aliás, nós nos limitamos àqueles que, na minha modesta opinião, são os mais polêmicos, tanto para muçulmanos quanto, sobretudo, para não muçulmanos. E o último crime, eu despenderei algumas aulas para tratar dele, eu não vou falar só hoje sobre isso. O último crime será o crime de terrorismo. E não é sem razão que eu escolhi esse crime. Infelizmente, colou-se na imagem dos muçulmanos no Ocidente a ideia, obviamente falsa, de que a religião islâmica, o Islã, é uma doutrina intrinsecamente terrorista, não é? Quando na verdade o terrorismo é também para o Islã, ao menos para a doutrina jurídica islâmica sunita tradicional, é crime, e um crime gravíssimo. Bem, como eu sempre fiz, eu faço uma comparação entre o direito brasileiro e o direito islâmico, o direito penal islâmico tradicional, clássico. No Brasil, como não poderia deixar de ser, o terrorismo é um crime. Existe uma lei especial para ele, que é a Lei 13.260 de 2016, conhecida como Lei Antiterrorismo. Bem, embora não seja uma lei muito extensa, ela tem poucos dispositivos, é uma lei bastante densa e que demandaria muito tempo para uma análise pormenorizada. Eu vou fazer só um voo panorâmico sobre essa lei. Ela prevê como terrorismo atos, de uma maneira geral, motivados por xenofobia, discriminação, preconceito de cor, raça, religião, né? Que tem como objetivo causar esse terror social, esse pânico generalizado, expondo a perigo a vida, o patrimônio, a paz pública. E essa lei brasileira, para além dessa definição mais geral, ela especifica alguns exemplos de conduta que caracterizam, que consubstanciam o terrorismo, né? Tem várias condutas ali, nós não teremos tempo de descrever uma a uma. De qualquer maneira, o que importa é que a pena é alta. A pena para crime de terrorismo é uma pena de reclusão de 12 a 30 anos no Brasil. Os atos preparatórios também configuram crime, né? Todo crime ele tem mais ou menos as seguintes etapas. Você tem a fase de cogitação, o sujeito pensa em praticar um crime. Aí a segunda fase são os atos preparatórios, em que você vai manejando os meios necessários para perpetrar aquele crime. Você tem a execução do crime, quando você empreende o crime propriamente dito. E a última fase é a fase de resultado, né? É quando as consequências que você objetiva com o crime, elas se materializam, elas se concretizam, elas se realizam. No Brasil, os atos de mera preparação, ainda que nem execução tenha havido, a mera preparação do crime de terrorismo por si só também é um crime. E aí a pena é um pouco menor, uma pena de 5, pena de reclusão também, de 5 a 8 anos, né? Não só preparar o crime,
como executá-lo, ainda que haja uma execução tentada, ainda que o resultado se frustre, como o terrorismo em si são crimes, financiar também é. Né? Então, a lei tem várias condutas. Né? O financiamento também é punido de penas severas. Mas é preciso ter em mente que, de uma maneira geral, a motivação do terrorismo é uma motivação política ou ideológica. A ideologia é aqui em sentido amplíssimo, né? Como uma cosmovisão, como uma visão de mundo. Essa visão de mundo pode ser política ou não, né? Às vezes pode ser religiosa, né? Como é, infelizmente, o caso do terrorismo islâmico, perpetrado por psicopatas que se dizem muçulmanos, né? Quando na verdade não são. É por isso que é muito difícil, no caso brasileiro, você enquadrar como grupo terrorista organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho, porque essas organizações, elas têm motivação lucrativa, elas têm um propósito econômico, e no crime de terrorismo você não tem exatamente isso, né? De qualquer maneira, o que essas organizações praticam é muito grave. E a lei deixa muito claro que não é terrorismo, por exemplo, condutas individuais ou coletivas que implicam uma manifestação em público em protesto para, por exemplo, contestar direitos ou coisa que o valha, né? Isso não é terrorismo, tá bom? Na próxima aula a gente vai tratar do terrorismo no direito islâmico. Saudações a todos.